E agora a gente vai falar de Paul Klee, que é um pintor suíço, tá? Também participou do grupo Cavaleiro Azul, do lado de Kandinsky e Franz Marc. Em uma de suas obras, ele vai apresentar nas obras dele, vocês vão sempre perceber uma linguagem mais pessoal, um ponto de encontro entre a materialidade e a espiritualidade. Ele sempre tinha esse lado espiritual mais desenvolvido. Tanto é que ele se interessava muito pela música, junto com Kandinsky. Ele foi fazer uma viagem para a Tunísia em 1914 e, chegando lá, ele tinha esse objetivo, né, de se aprofundar um pouco mais na música, junto com Kandinsky. Só que chegando lá, ele se encantou pelas cores. Ele conseguiu entender que ele não precisa exatamente cantar. Porque até hoje, né, como a gente pode perceber, a música ela ainda é um dos elementos, uma das linguagens artísticas mais representativas que a gente tem. Então, no caso, quando ele vê as cores, ele consegue entender que, não, através das cores eu consigo passar também a mesma mensagem, né? Tão impactante quanto a música. Então, Klee vai encontrar na luz as cores vibrantes do país e aí ele decide ser pintor. Ele fala, não, realmente eu quero ser pintor, não vou mexer com música não, que ia ter que aprender ainda, ia ter que me aperfeiçoar até encontrar aquilo que eu busco. E nas artes, né, com as cores, com a luz, com a luminosidade, eu já consegui chegar onde eu queria. Esse quadro aqui que chama Senécio, é um quadro onde ele vai usar formas geométricas e ele acaba partindo, quase que formando um rosto, né? E onde você entende, você fala, professora, mas como que eu vou entender o que é abstracionismo? Ele buscou essa essência, ou seja, imagina a sensação dele. Chegar num país onde ele foi para poder aprender música, que ele achava ser o único modo, o único meio de se expressar totalmente, de falar, de expressar totalmente a sua opinião, de que as pessoas absorvessem a sua ideia. Quando ele chega no país, ele percebe que não, que as pessoas se comunicam, que elas falam, que elas passam toda a ideia, tudo aquilo que ele queria transmitir através das cores. Então ele fica muito feliz. Então ele pinta esse quadro trazendo essa alegria, esse contentamento. Vocês podem ver cores mais vibrantes, cores vermelhas, né? Entusiastas. Então são cores alegres. O Paul Klee também vai trabalhar uma questão dos homens das cavernas. Ele vai trabalhar um pouco de pinturas rupestres. As pinturas dele são bem, digamos assim, são bem simples, né? Ele busca essa simplicidade do início das artes, né? Não são desenhos complexos. Vocês podem perceber aqui embaixo também, ó. São desenhos bem simples, sem grandes detalhes, né? E a gente consegue entender exatamente o que ele quis passar, principalmente através das cores. Aí daqui embaixo a gente tem o jogo rápido, que já eu mando uma fotografia melhor para vocês, tá bom? Na próxima página nós vamos falar sobre o abstracionismo geométrico. O abstracionismo geométrico, ele vai ser uma outra vertente do abstracionismo, porque ele é dividido em dois: o expressionismo abstrato, onde eu expresso o meu sentimento, a minha emoção de maneira bem drástica e de maneira abstrata, totalmente aleatório, eu deixo a minha emoção, o meu sentimento falar por mim, e eu tenho o abstracionismo geométrico, que é um conceito que vai propor a redução dos elementos da realidade em uma linguagem totalmente geométrica, ou seja, ele vai se utilizar dos elementos da geometria, né? Das formas, quadrado, triângulo, círculo, para falar sobre o seu sentimento, a sua intenção, né? Ele vai usar... São representações por meio de linhas horizontais e verticais, e vai se utilizar bastante das cores primárias. E um dos principais desse representante vai ser Piet Mondrian. Quem foi Piet Mondrian? Seu nome completo, Piet Cornelis Mondrian, mais conhecido pelo nome de Piet Mondrian. Foi um pintor holandês. Seu principal nome foi um dos principais nomes do abstracionismo, juntamente com Paul Klee e Vassily Kandinsky, tá? E suas pinturas apresentam em grande maioria inúmeras linhas verticais e cores primárias. Esses movimentos todos que nós estamos falando, abstracionismo geométrico, expressionismo abstrato, eles vão desencadear, eles vão inspirar um outro movimento dentro dele mesmo, que seria o orfismo, que vai nascer por volta de 1912 e nasce na França e
tinha como foco a abstração pura, influenciado pelo estilo das cores puras dos artistas do fauvismo. Então, pode-se dizer que ele vai juntar o fauvismo com o abstracionismo. Se a gente parar para pensar, no início do texto, a gente tem uma citação falando que o expressionismo abstrato vai surgir da junção do fauvismo com o próprio expressionismo, certo? E aí eu crio outros movimentos artísticos, que vão ser o abstracionismo geométrico e o expressionismo abstrato. Só que nesse caso do orfismo, ele quis juntar mesmo, trazer essa ideia do fauvismo e do abstracionismo para criar um novo movimento. Então, o nome dessa corrente artística faz referência a Orfeu, personagem da mitologia grega, que era poeta e tocador de lira, um instrumento musical parecido com a harpa. Seus principais representantes, nesse caso, né, seus principais pintores do orfismo, vão ser o Robert e Sônia Delaunay, Fernand Léger, Francis Picaiba e Franciszek Kupka. Então, eles vão realizar esse tipo de desenho, ó, dá uma olhada. Eu vou me utilizar das formas geométricas, eu vou me utilizar das cores, eu vou me utilizar do abstracionismo. Eles vão misturar tudo que se viu até agora. Abstracionismo geométrico, o expressionismo abstrato, o cubismo. Eles vão se utilizar das formas geométricas, das cores fortes para representar, né, ali o seu sentimento, a sua ideia. E esse, por exemplo, chama-se Disco de Newton, ok? Que é um estudo para fuga em duas cores, né? Estudo para fuga em duas cores. Então, eles querem fugir de se utilizar somente duas cores e se utilizar muito mais. Ainda percebam que eles continuam utilizando basicamente cores primárias e secundárias. Aqui nós já temos um desenho do Delaunay, onde ele mais uma vez vai se utilizar de formas geométricas, tá? Esse aqui é mais inspirado no abstracionismo geométrico, ok? E aqui faz uma pequena retomada ao expressionismo figurativo, que nós já estudamos na unidade 1, né? E você vai descobrir que o objetivo fundamental dos artistas era a expressão dos sentimentos e a emoção por meio de composições com cores fortes, distorcidas e contrastantes. Então aqui tem um belo resumo dessa busca incessante, né? Desses desenhos que parecem incompreensíveis a princípio, difícil de compreender, difícil de entender, mas aqui a gente consegue perceber que os artistas, ó, eles estão em busca desses sentimentos e emoções, de representar esses sentimentos e emoções por meio de composições com cores fortes, distorcidas e contrastantes. Nesse momento, é um momento onde existem muitas guerras, onde existem muitos conflitos, as pessoas estão buscando se libertar de muita coisa, tem muita guerra acontecendo, muita coisa mesmo. Então, as pessoas ficam, às vezes, sentindo aquele desejo de falar, de se expressar, e às vezes não pode, né? Por convenções políticas, por convenções da sociedade, você tem que se calar um pouco mais. Então, através da arte, eu consigo jogar tudo para fora, todo esse sentimento, toda essa angústia que tá dentro da gente, né? Então, foi a forma que os expressionistas abstracionistas conseguiram encontrar para falar sobre seus pensamentos, as suas ideias, né? Sem prejudicar ninguém, sem, de repente, correr o risco de desaparecer, né? De serem mortos, porque, assim dizer, na época era o que acontecia. Aí aqui nós temos as atividades, tá? 1 e 2. Esta 3 aqui a gente pode fazer no caderno de desenho, por favor. Vamos fazer no caderno de desenho. Que consiste em escolher uma cor e preencher as formas em branco. Aqui vocês vão ter o laranja, o verde e o azul. Aqui vocês vão preencher de outra forma, tá? Vocês podem conversar com os amigos, no caso, né? Ou se não, faz individual mesmo. E depois que vocês escolherem essas cores, discuta, pergunta para as pessoas, né? Que cor que sentimento essas cores vão trazer. Se pergunte primeiramente, por que eu usei essa cor? Qual o sentimento que ela me traz, né? E tenha a opinião de outras pessoas, sem falar a sua.
Só mostra e fala que cor, que sentimento, que sensação essas cores trazem para você. E veja o que as pessoas vão falar. Porque toda obra de arte que a gente traz, que a gente realiza, ela tem esse sentimento, né? Eles vêm trazer junto essa carga emocional, que era o que a gente estava conversando. Vai trazer essa carga emocional muito forte. Então, depende de como a pessoa tá, qual o momento em que ela tá passando, cada um vai ter uma resposta diferente. Vocês vão ver que interessante. Se der para perguntar para uma ou duas pessoas, dentro de casa mesmo, pro pai, pra mãe, né? Vocês vão ver que cada um vai ter uma resposta diferente. É bem interessante essa atividade. É bem bacana. Ok?